Vamos lá, galera. Eu sei que eu tinha prometido há um tempo atrás que eu ia falar do Steam Deck. Eu tenho um monte de coisa pra falar dele porque ele é um dispositivo revolucionário, é um aparelho portátil pra você jogar jogo de PC. Mas aí eu me perguntei, como que eu posso falar sobre esse aparelho aqui pro público em geral? E aí eu cheguei ao seguinte pensamento: por que eu não peço pra Nilce, que não é uma entusiasta, fazer perguntas pra mim sobre o Steam Deck? Vamos lá, meu bem, seja a voz do povo. Quais são as perguntas? A primeira coisa é, qual que é a diferença dele pro Switch? Porque eu olho e eu vejo muita semelhança. Eu acho que eles têm fundamentalmente três coisas diferentes. A primeira é performance. Potência, porque o Steam Deck é muito mais potente que o Nintendo Switch. O Nintendo Switch tem um processador com tecnologia de 2017, que foi quando ele foi lançado. Na verdade, é mais antigo que isso, porque ele é uma versão customizada do Tegra X1, um processador para dispositivo mobile que a Nvidia lançou em 2015. E ele já não é tão potente nem para os padrões dos smartphones e dos tablets que estão sendo lançados atualmente. Isso cria várias limitações para o Switch, incluindo o tipo de jogo que ele pode rodar, porque no Steam Deck você pode rodar lançamentos AAA que estão saindo agora, enquanto no Nintendo Switch você vai ter eventualmente algum jogo AAA grande e pesado que vai ser compatível com ele, mas não são todos. E isso se deve muito ao fato que o Steam Deck tem a tecnologia gráfica RDNA 2 da AMD, que é a mesma que você encontra no PlayStation 5 e no Xbox Series, que são videogames da atual geração. Mas isso não dá pra ele a mesma potência dos outros dois consoles, ou dá? Não, definitivamente não. É o seguinte, normalmente você mede performance gráfica em teraflops. É uma medida não muito precisa, tá? Mas é o que a gente tem pra poder trabalhar. Teraflops é meu desempenho no Twitter, né? Quando eu flop, é o teraflops, não é? Não? A medida em flops é a quantidade de cálculos de pontos flutuantes que, nesse caso, a GPU consegue fazer por segundo. A GPU do Steam Deck tem até 1.6 teraflop de performance, quer dizer que ela é capaz de fazer 1.6 trilhão de cálculos em pontos flutuantes por segundo. Só que os consoles da atual geração chegam a bem mais. O PlayStation 5 tem 10.28 e o Xbox Series X tem 12.15 teraflops. Então, a performance é bem diferente, mas tem um porém. Enquanto o PlayStation 5 e o Xbox Series S rodam jogos em até 4K UHD, o Steam Deck está limitado pela resolução da tela dele. Tem 1280 por 800 pixels. Então quer dizer que ele tem que renderizar só 12% dos pixels dos consoles da nova geração. Ah, então ele se dá bem. Não, tipo assim, não é 1 para 1. A resolução não é a mesma, a qualidade não é a mesma. Você pode esperar nele jogos rodando na performance do PlayStation 4. É mais ou menos naquele nível, só que portátil. Pra esse tamaninho tá ótimo, né? E com a vantagem de que ele tem memória sólida, não é disco rígido, então ele carrega as coisas muito mais rápido. Memória sólida SSD. Eu casei com nerd, gente. Eu tenho que saber essas coisas. Na verdade, o Steam Deck tem mais de um tipo de armazenamento. Na versão de 256 e 512 GB, ele vem com SSD NVMe PCIe. Na versão de 64, ele tem uma memória eMMC, que é mais lenta. Mas mesmo nessa versão, ele ainda tem o conector do SSD NVMe, caso você decida colocar um SSD depois. E tem uma coisa também que é a biblioteca de jogos. Enquanto o Nintendo Switch tem uma biblioteca que é só dele, quer dizer que você acabou de comprar um Switch, você tem que comprar jogos exclusivamente pra ele. Então se tem um jogo tipo no Wii U que foi relançado pro Switch, você tem que comprar ele no Switch de novo. Se você já tinha um jogo no computador, você tem que comprar pra ele de novo. Gasta uma grana. Tipo, eu tive que comprar Mario Kart 2 vezes. Eu sei. Eu tive que comprar Mario 3D World 2 vezes. Eu sei, eu faço a contabilidade da empresa. E também eu já tinha o Witcher 3 no PC e eu tive que comprar de novo pro Nintendo Switch. Com o Steam Deck é totalmente diferente. Você carrega a sua biblioteca do PC, da Steam, também de outras lojas, a gente vai falar mais disso, direto pra ele. Então assim, você comprou ele, a sua biblioteca já tá pronta. Você não precisa comprar de novo jogos pra rodar nele. Porém, não são todos os jogos da Steam que já estão funcionando no Steam Deck. Isso porque ele tem um sistema operacional baseado em Linux.
Linux, chamado de SteamOS, enquanto a vasta maioria dos jogos da Steam são feitos para o Windows, que é um sistema diferente. Para solucionar esse problema, a Steam desenvolveu uma camada de tradução chamada de Proton ou Steam Play. O que ela faz é traduzir as instruções do jogo que foram escritas para Windows para uma linguagem que o Linux consegue entender. Meio que um tradutor simultâneo, tipo quando você vai numa conferência e tem alguém que fala outra língua, tipo isso, só que para software. Isso tem vários contratempos. Primeiro, porque não é perfeito, como nenhuma tradução é, e pode gerar problemas nos jogos. Segundo, que pode gerar também uma perda de performance no jogo, porque tem o custo adicional para o sistema de ter que traduzir essa linguagem. Terceiro, que tem jogos competitivos online que usam programas adicionais anti-trapaça, que podem não estar disponíveis para o Linux. Para solucionar o primeiro problema, a Valve montou um sistema de validação de jogos que informa para o usuário quais jogos vão funcionar sem problema no Steam Deck. Atualmente já são mais de 2.000 jogos validados. Porém, se um jogo não está validado, não quer dizer que ele não funcione. Eu tentei rodar 3 jogos não validados no momento da gravação desse vídeo, o Mega Man 11, o Dark Souls 2 e a Lenda do Herói, e tirando um glitch no áudio de abertura da Lenda do Herói e algumas travadinhas no Dark Souls para fazer caching de sombra, todos funcionaram sem problemas adicionais. Agora, a perda de performance por conta da camada de tradução já é um problema mais complicado. Alguns jogos rodam pior no SteamOS do que no Windows, só que para nossa surpresa, tem jogo que roda melhor no SteamOS por conta de um monte de otimização que a Valve consegue fazer, porque no SteamOS ela controla tanto o hardware quanto o sistema operacional. E sobre a parte de poder jogar online, alguns jogos já encontraram uma solução para funcionar no Linux sem problema, como é o caso do Rocket League, que é um jogo competitivo com software anti-trapaça e que funciona no Steam Deck. Mas muitos jogos, tipo o Destiny 2, não funcionam, pelo menos não no momento da gravação desse vídeo. Então é ver se o jogo online que você joga é compatível ou não com o Steam Deck. Mas de qualquer maneira, eu já estou extremamente impressionado. E tem um outro ponto também, que é o fato dele ser um sistema aberto e ser um PC. No Nintendo Switch, por exemplo, e em outros sistemas de videogame também, você não pode instalar nada neles que não seja autorizado pelo fabricante. Tipo, você não pode instalar nada no Switch que não seja da loja da Nintendo, a não ser que você hackeie ele, aí é outra coisa. Mas isso é meio ilegal, não é mesmo? E aí você pode perder a sua garantia e também ter o seu sistema banido de jogar online. Então, tipo assim, de fato você não pode. Te limita pra caramba. Enquanto no Steam Deck, a Valve deixa você instalar o que você quiser. Um Zé Mané qualquer pode escrever um programa aí, tá? Colocar na página de internet dele, você baixa e instala. Que coisa. Totalmente aberto. Incluindo, você pode instalar a loja da concorrência. Eu instalei a Epic Store nele, que é a concorrente direta da Steam, via um programa chamado Heroic Game Launcher, que já faz todo o trabalho para você de deixar a Epic Store funcionando no Steam Deck. Aí eu instalei o Batman Arkham Knight, que eu tenho na minha biblioteca da Epic, e ele funcionou. Não funcionou perfeitamente, porque ainda tem muito travamento para fazer cache de sombra, mas tirando isso, funciona, o que é impressionante, considerando que o Steam Deck acabou de ser lançado e teve muito pouco tempo para otimizar a compatibilidade dele com esse tipo de software de fora da Steam, e também pelo fato de ser um sistema que deixa você instalar coisa da concorrente. É, tipo assim, quem ama confia, basicamente é isso que ele tá falando, a gente confia em você, vai lá. E em cima disso tudo, ele ainda funciona na arquitetura na qual a maior parte dos PCs funciona hoje, que é a x86, enquanto o Switch, por exemplo, funciona numa arquitetura que é comum aos smartphones, que é a tecnologia ARM. Ah, do BTS. Não. Isso quer dizer que as coisas que são feitas para PC podem ser instaladas nele, incluindo o Windows. Você pode instalar o Windows nele se você quiser, tá? Ele vem com um sistema operacional próprio, que é uma distribuição de Linux chamada SteamOS, que a Steam faz. Só que se você quiser instalar o Windows aqui, ou qualquer outro sistema operacional que roda em x86, você pode. Então isso que é a coisa sensacional, porque ele é basicamente um PC. Você pode instalar o que você quiser aqui e fazer o que você quiser. Tudo que você faz no computador, você pode fazer nele. Até seu dever de casa, se você quiser. Sério? Dá pra colocar do Word aqui, tudo certinho? Tudo. Você pode instalar o que você quiser. Não tem limitação. Então é um computador. É um computador. Imagina um notebook que foi comprimido e colocado aqui dentro. Ele é basicamente um notebook, só que com performance gráfica muito maior do que os notebooks normalmente têm para esse tamanho aqui. Mais alguma coisa?
Não sei, tem mais alguma coisa? Tem sim. O maior ponto fraco dele é a bateria, que é só de 5.313 mAh. Segundo a Valve, é para ela durar entre 2 e 8 horas, dependendo do jogo. Vai ser mais entre 2 e 3 se você estiver jogando um jogo com gráficos muito complexos. Não é o suficiente, definitivamente, mas ainda bem, a Valve construiu um monte de função no nível do sistema operacional do Steam Deck para te ajudar a controlar o consumo do aparelho e fazer ele durar um pouco mais na bateria. Deixa eu tentar mostrar como é que isso funciona. Eu fiz uma gambiarra aqui, tá? Eu tô aqui agora no Elden Ring e o SteamOS me dá um tanto de informação para eu saber o tanto do sistema que eu tô usando, incluindo o gasto de bateria. Ele mostra ali que eu tô rodando o jogo a 45 quadros por segundo e gastando 25.9 watts de bateria. Isso não é bom porque minha bateria não vai durar nada. Então vamos usar o sistema aqui para poder economizar. Primeira coisa que eu vou fazer é baixar a resolução. O jogo tá em 720p, eu vou baixar para 540p. Beleza, o jogo agora tem 540p, mas não tá muito bonito, né? Vamos dar uma melhorada. Eu volto aqui no desempenho, vou em visão avançada. Eu posso mudar o filtro de escala para FSR, que é basicamente uma tecnologia da AMD para fazer upscale, pegar uma imagem em baixa resolução e fazer ela aparecer numa resolução mais alta. Não só isso, mas eu posso ligar também o sombreamento de meia taxa, quer dizer que, em vez de aplicar o cálculo de sombreamento para 1 pixel, ele vai aplicar para um quadro de 2 por 2 pixels. É mais ou menos por aí, mas é uma coisa que vai sobrecarregar menos a minha GPU. E não só isso, como o jogo tá rodando ali em 44 quadros, eu vou colocar o limite da taxa de quadros em 30. Ó, o nosso consumo agora tá em menos de 15, a gente foi de 25 watts de consumo para menos de 15. Então quer dizer que a gente está usando as funções que a Steam colocou no nível do sistema operacional do Steam Deck para poder modificar o jogo e economizar bateria. É claro que tem uma degradação na imagem, essa economia toda de bateria não vem de graça, mas quando você está olhando numa tela desse tamanho, você não consegue notar. A gente só tá vendo aqui claramente porque eu tô expandindo na tela toda. Você tá feliz? Eu tô feliz, Nilson, eu tô muito feliz. Bom, meu bem, com o nosso casamento. Também, sempre estive, E com o Steam Deck. Só não pergunta com qual mais. Tô brincando. Senta ele aqui, faz ele gravar vídeo. Vamos ver se ele é bom. Vai lá, confio em você. Volta, por favor. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!